Audiolivro O Silva. Nome verdadeiro Ariel. Leão de Deus. Dedicado a um anjo maravilhoso na vida real, Sônia Maria Pascoal, depois Stutzer. A história de um misterioso rapaz que chegou a Londrina, Paraná. Quem é ele? De onde veio? O que fazia? Para onde vai? Vamos ouvir e acompanhar esta história para decifrar tais mistérios. Coloque fones de ouvido para uma imersão mais profunda e emocionante. E boa audição. A cidade. A cidade explodia em crescimento como um coração disparado diante do desconhecido. Era o tempo do café, não apenas um grão, mas um destino. Fruto do arbusto sagrado cafeeiro da nobre família Rubiaceae, que brotava da terra como promessa e esperança. Chamavam-no de ouro verde, como se a própria natureza tivesse decidido imprimir riqueza nas folhas e frutos. E foi ele quem moldou o destino de uma cidade que ousou nascer com o nome de realeza. Londrina, a pequena Londres dos trópicos, parida dos sonhos de engenheiros ingleses e dos delírios tropicais de uma companhia chamada Paraná Plantations. Projetada a régua e compasso pela Companhia de Terras do Norte do Paraná, Londrina carregava em seu traço urbano o desejo de ordem britânica. Seus fundadores, homens de visão e cálculo, só pecaram por um detalhe quase poético. Subestimaram a força dos ventos que sopravam sobre aquelas terras férteis. Acreditavam, coitados, que ali viveriam apenas 20.000 almas. Mas o solo vermelho, rico, pulsante, havia sido escolhido pelos deuses do trabalho. As ruas centrais, estreitas demais para a avalanche de automóveis, tornaram-se símbolo de um erro de previsão e também de um sucesso maior do que o esperado. A gleba que deu origem à cidade era vasta como os sonhos dos que ali chegavam, 500.000 alqueires. E para impedir que a terra virasse luxo de fazendeiros ausentes, a companhia fixou: cada comprador teria apenas 10 alqueires paulistas. Queriam homens de terra, de calos, de suor, não especuladores, mas semeadores. Do leste ao oeste, do norte ao sul, as terras se espalhavam como promessa de vida nova. A estrada de ferro, promessa do governo estadual, viria selar o pacto entre o homem e a terra. Um laço de ferro e fumaça que traria progresso, gentes e esperanças. A cidade crescia, sim. Crescia com fúria e ambição. Novos ricos surgiam como plantas de crescimento rápido. Eram os barões do café, donos de palacetes que reluziam ao sol como palcos de vaidade. O dinheiro jorrava como nascente sem contenção. O aeroporto, em sua glória, tornou-se o terceiro mais movimentado do país. E numa sexta-feira qualquer, ou em todas, corria a lenda de um voo maldito e fascinante, o balaio das putas. I'm a cabaret cat. I've got a cabaret hat and a glittering dance stick. Tap 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 tap. Mulheres estrangeiras, vindas de um país vizinho, desciam do céu como ninfas sombrias, contratadas para saciar os desejos daqueles que transformaram grãos em fortuna e paixão em vício. Mas nem todos dançavam essa valsa de luxo e delírio. Na borda dessa cidade que pulsava, havia um outro mundo. Um mundo mais silencioso, mais digno, mais verdadeiro. Era o mundo de seu Manuel e Maria Rosa, um casal simples, com os pés na terra e o olhar nos filhos. Não conheciam os palácios nem as festas, tampouco os aviões de segredos sexuais. Cuidavam da pequena propriedade rural com ternura, como se cada planta fosse um filho e cada colheita um abraço do céu.
Com o dinheiro do café, mudaram-se para um bairro modesto, um dos primeiros a nascer no rastro do sonho urbano. A Companhia de Terras desenhara 3 bairros distantes do centro, como sementes lançadas ao futuro. Vila Yara ao leste, Vila Nova ao noroeste, Vila Brasil ao sul. Com o tempo, essas vilas cresceram, entrelaçaram-se e tornaram-se partes do corpo vivo da cidade. Londrina era solo de promessa, terra de esperança. E sua fama ecoava por Minas, por São Paulo, com um slogan simples e sedutor: terra livre de saúvas, o terror das lavouras alheias, vencido por aquelas terras férteis e generosas. E então vieram os homens. Vieram os filhos da terra e os filhos do exílio. Vieram brasileiros de todas as partes. Vieram alemães, italianos, japoneses, fugidos da fome, do medo da guerra. A Europa ardia em chamas. A Segunda Guerra Mundial, esse monstro com rosto de ferro e voz de pólvora, lançava seus tentáculos sobre o mundo. E Londrina, distante dos tiros, mas próxima do coração humano, abriu os braços para os errantes, os cansados, os sonhadores. Ali, no silêncio fértil do norte do Paraná, plantavam-se grãos, vidas e histórias. Uns buscavam fortuna, outros apenas um lar. Mas todos carregavam no peito a mesma coisa: a esperança de recomeçar. Silva acordou inquieto. Aquela manhã não era como as outras. A cidade ainda bocejava entre sombras e o silêncio parecia mais denso, como se a vida estivesse prendendo o fôlego antes de um anúncio importante. Em sua mente, o episódio do dia anterior na padaria de Aristides rodava como um filme antigo, em preto e branco, com cenas borradas e diálogos incompletos. Mesmo assim, como fazia todos os dias, sem nunca se atrasar, sem nunca reclamar, ele rumou até lá. Carregava nos ombros a humildade de quem se reconstrói em silêncio. Tinha a alma cansada, mas os passos firmes. Nada o prepararia, no entanto, para o que estava prestes a acontecer. Ao chegar, antes que pudesse alcançar a vassoura, a pazinha e o saco de lixo, seus companheiros fiéis de todas as manhãs, Aristides o chamou com uma voz grave e contida: Silva, precisamos conversar. A sós. O mundo de Silva estremeceu por dentro. As palavras de Antônio, ditas dias antes, soaram como um trovão na memória. Tentou balbuciar algo, justificar, aliviar o ar denso, mas Aristides foi firme. Espere, no meu escritório, a portas fechadas. Silva engoliu seco. Cada passo até a salinha parecia pesar como chumbo. Seu coração batia descompassado, temendo que o pouco que tinha, um canto, um sentido, uma rotina, lhe fosse arrancado como quem arranca raízes de uma terra que enfim florescia. Mas quando a porta se fechou, Aristides não falou com a frieza de um patrão. Falou com a alma de um homem quebrado pelo tempo, mas inteiro de afeto. Você tem sido como um filho para mim, disse com voz embargada. E eu quero te dar meu nome. Quero que você faça parte da minha família, de verdade. Já falei com minha esposa, com meus filhos. Eles te admiram, te respeitam. Só falta você dizer sim.
Silva mal pôde conter o que sentia. Foi como se o universo inteiro o abraçasse de repente. Como se todas as ausências e cicatrizes do passado tivessem encontrado um remendo, ainda que tênue, ainda que tardio. E com os olhos marejados respondeu sem hesitar: sim, sim, eu aceito. É uma honra, Aristides. Muito mais do que limpar a calçada da padaria. Isso aqui sempre foi um lar para mim, desde o dia em que me deram um café e um pão em troca do meu esforço. Mas antes que o momento se fechasse em festa, Silva, com sua doçura rara e a maturidade de quem carrega o peso do mundo nas costas, fez um último pedido. Só quero pedir uma coisa: que perdoem Antônio, por tudo. E com voz calma e olhar profundo, falou de mágoas como quem entende o veneno que elas trazem. Mágoa é como segurar uma brasa esperando que o outro se queime, ou beber veneno esperando que o outro morra. Perdoem-no. Pelo bem da alma de vocês e pela paz que desejo para essa nova família que agora, com honra, passo a fazer parte. Aristides ficou em silêncio por alguns segundos, mas era um silêncio sagrado, cheio de respeito e reverência. Depois aproximou-se e o abraçou com força. Eu sempre soube que você era especial, Silva. Só não entendo ainda qual é a sua missão entre nós humanos. Mas sei que veio para iluminar. Nunca reclamou de nada. Nunca xingou, nunca ofendeu. Você é raro, e agora é oficialmente um de nós. Fez uma pausa e com a voz embargada completou: vamos providenciar tudo. Documento, cartório, certidão. Eu mesmo vou cuidar disso. Seja bem-vindo à sua nova família. E naquele instante, sem aplausos, sem fogo, sem juízes ou testemunhas, nasceu uma nova vida, uma nova história, uma nova chance. Silva não era mais só um nome perdido no tempo, era um elo, uma ponte, um filho reencontrado pela ternura. Depois do café quente servido com afeto ali mesmo na pequena salinha nos fundos da padaria, um gesto simples, mas carregado de significados, Silva recebeu, um a um, os abraços calorosos dos filhos de Aristides. Não eram apenas abraços. Eram braços abertos que diziam: você é dos nossos. Você é, enfim, família. E com os olhos marejados, o coração em labaredas e a alma desarmada, Silva deixou-se envolver por aquela ternura inédita e, entre lágrimas mal contidas, balbuciou com a voz embargada: pelo que consigo lembrar, este é o dia mais feliz de toda a minha vida. Aquele instante parecia suspenso no tempo, como se o universo parasse para assistir, em silêncio respeitoso, o nascimento de um novo lar no coração de um homem que até então carregava apenas o vento e as calçadas como companhia fiel. Logo depois, ainda sob a luz mansa da manhã, saíram juntos da padaria Aristides, Aquilda, sua esposa, os filhos e Silva, agora não mais um moço da limpeza, mas um homem de nome, de lugar e de pertencimento. Foram até a delegacia de polícia buscar caminhos legais para o gesto que o coração já havia selado, a adoção. Silva não tinha documentos. Não sabia onde nascera, nem quem o havia gerado. Era um filho da rua e do silêncio. Uma alma sem registros, mas plena de dignidade. O delegado os recebeu com olhos atentos e expressão compadecida. Ouviu com paciência e interesse cada detalhe da história. Aquela história que, embora vivida à margem, tinha a nobreza das narrativas sagradas. Ao fim do relato, olhou nos olhos de Aristides e de Silva e, com um leve sorriso que misturava surpresa e reverência, disse: conheço a história desse homem. Por onde passo, só ouço elogios sobre ele. Há pessoas que, mesmo sem lembranças, trazem em si uma luz difícil de explicar. E concluiu com firmeza: vão direto ao fórum. Procurem o promotor da vara de família. Ele terá que se manifestar nos autos. Mas posso lhes garantir, este processo não será apenas legal, será justo e será rápido. Afinal, ainda que o adotado não saiba sua idade, sua origem ou sequer seu nome de nascimento, ele tem o mais importante, vontade. E isso basta para se pronunciar diante do juiz de viva voz com a alma inteira. E assim seguiram juntos rumo ao fórum.
Não era apenas uma jornada burocrática. Era uma travessia simbólica, onde um homem deixava de ser sombra para se tornar parte do sol de alguém. E onde o amor, esse juiz invisível e implacável, já havia assinado a sentença mais bonita de todas: pertencer. Naquela manhã, Silva logo que acordou sentiu um enorme peso no peito ao recordar do que fizera no dia anterior. Se foram bons ou maus os seus feitos, fazer sempre seu trabalho naquela rotina. O café da manhã, antes os afazeres do dia, balde, pá e vassoura, a mais perfeita faxina. De nada sabia, mas o destino à sua porta batia. Aristides o Silva chamou para ir à sala ao lado. A porta se fechou ante um silêncio profundo. Silva, sem saber a razão e o que seria revelado, surpreso ouviu o que jamais esperou neste mundo. Quero dar-te meu nome para mais um filho ser. Já falei com os meus e todos estão em harmonia. Silva, de olhos marejados, conseguiu só dizer: Senhor Aristides, vou fazer parte de vossa família. Quero dar-te meu nome para mais um filho ser. Já falei com os meus e todos estão em harmonia. Silva, de olhos marejados, conseguiu só dizer: Senhor Aristides, vou fazer parte de vossa família.